Olá, sejam muito bem-vindos aqui na Reserva Consultoria, uma empresa que nasceu e surgiu para conectar histórias de sucesso. Sejam bem-vindos aqui na nossa sala, o podcast que surgiu para a gente descomplicar e falar de gestão de pessoas de uma maneira bem descomplicada, abrindo a nossa sala e trazendo para cá conversas que acontecem entre eu e Raquel e nosso time, falando de gestão de pessoas, abrindo um pouco a nossa cabeça para vocês. Sejam muito bem-vindos, abram, sentem e aproveitem o episódio. Eu sou Carla Fonseca, sou psicóloga de formação, tenho 15 anos de experiência com gestão de pessoas, sou sócia-diretora aqui na Reserva, sou mãe do Pedro e estou aqui para a gente falar e dialogar bastante a respeito de gestão de pessoas. E eu sou a Raquel Oliveira, sejam muito bem-vindos aqui na nossa sala, sou sócia fundadora da Reserva e hoje o tema é super quente. Todas as vezes que vão chegando esses meses de férias, a gente pensa, essa pausa que eu vou tirar, preciso descansar, ela vem com culpa ou vem sem culpa? O que é descansar para você? E a gente sempre discute isso aqui na nossa sala, até nas nossas rotinas, né? Poxa, eu tô precisando descansar e admitir isso traz um certo arrependimento, uma certa culpa, um certo remorso. Chegando perto dos dias de tirar férias, fica aquela lista enorme de tarefas, como se o mundo fosse acabar antes de você sair de férias, né? Então a gente achou super oportuno falar sobre descanso e culpa nessa época do ano, onde todo mundo está querendo descansar e está precisando trabalhar, não é isso? É verdade. E o episódio ele surgiu numa época assim sensacional, porque a gente sai de férias amanhã. E dessa vez eu e Raquel juntas. Então assim, inclusive aqui, nosso HD tá lotado e a gente tá cheio de anotação aqui na mesa, então nos perdoe, porque a gente já tá aqui. Já precisa colar, né? Já precisa colar, porque a gente precisa anotar aqui pra não perder nada, né? E a primeira pergunta, né, a primeira indagação que a gente faz, Raquel, a respeito desse processo todo da culpa das férias é: como essa onda da culpa atrelada ao descanso vem atingindo pessoas e organização? Como que você acha que nós estamos lidando com essa culpa? Nós, profissionais, empresas como um todo, né? Eu acho que vem aí de uma romantização do trabalho, né? Eu acho que durante muitos anos, em especial países católicos, onde o trabalho ele significava um prêmio, uma demonstração social de que você era bem-sucedido, você workaholic, até os dias de hoje, a gente pode dizer, é muito bonito, né? Quem nunca aí se orgulhou de não ter dito assim, poxa, trabalhei pra caramba. Virei à noite trabalhando. Essa semana bati 70 horas, 45 horas. Então a gente tem um mito de que a quantidade de trabalho, ela reflete a qualidade desse trabalho. Isso é histórico. Então a gente precisa desfazer um conjunto de crenças que são muito anteriores à nossa. E o trabalho, tem uma frase, né, célebre que fala que o trabalho enobrece o homem. Então, por aí a gente diz qual que é a importância desse trabalho na nossa vida. Quando a gente chega a hora de descansar, parece que a gente está indo contra uma história que é ancestral. Sim. E aí a gente vem carregado de culpa e de responsabilidade e querendo resolver a vida em 2, 3 dias, né? Então, por isso que eu acho que o trabalho ele vem acoplado de vários sentimentos que não são tão legais quanto a permissão que você precisa se dar de se divertir, de descansar e de ficar ocioso, por que não? Concordo com você, eu acho que isso tudo está muito vinculado a essa cultura da alta performance, né? Sim. Eu preciso estar 100% produtivo para gerar valor, né, para a empresa, para gerar valor para minha carreira, e isso recobra de nós, né, uma doação 24/7, né? Ao passo que quando a gente equilibra isso, né, com o descanso, vem a reboque todo um ambiente de mais criatividade, inclusive de mais produtividade, porque você tem nas férias a oportunidade de colocar suas ideias no lugar, de conhecer novas culturas, de conversar sobre assuntos diferentes, de ampliar seu repertório. Então, na verdade, o profissional ele volta das férias com a malinha muito mais recheada e com mais oportunidades para, inclusive, olhar o seu trabalho de uma perspectiva de fora, né? Julgando ali, analisando um pouco do trabalho que foi feito, do que pode ser melhorado, né? E a gente precisa tomar cuidado, porque nada contra essa cultura do trabalhar 40, 70 horas,
porque eu não vejo problema de você ter uma dedicação extrema aliada a um processo de equilíbrio. O problema é a constância em relação a esse trabalho constante de muita dedicação. Sim. Porque acontece, às vezes, num projeto nosso aqui, da gente ter uma dedicação mais ampla em relação à hora, trabalho, a raciocínio, mas depois, né, a gente consegue equilibrar isso com dias mais tranquilos, com dias com pautas mais leves, né, organizando o nosso ambiente de uma maneira diferente, buscando né? equilíbrio, né? Tem um sociólogo italiano, Domenico De Masi, que tem um livro muito sensacional, cujo título é O Ócio Criativo, da importância do descanso para que o cérebro, o psiquismo, ele se organize para que você possa se tornar criativo. Que vamos pensar, se a gente exaure o nosso cérebro, sempre repetindo palavras, sempre executando as mesmas coisas, em algum momento você deixa de ter espaço e vazão para a criatividade acontecer. Sim. E a criatividade ela é o ponto principal, inclusive, para a estruturação de relacionamentos saudáveis. Né? Não, e basta a gente pensar quando a gente volta de férias. Vamos Sim. pensar no nosso comportamento aqui, né? Dentro da nossa sala, né? É. Quando a gente volta de férias, eu e Raquel, a gente sempre senta para discutir as pautas do ano, para organizar um pouco a nossa vida em relação às prioridades. E a gente volta, assim, com um mundo de ideias, organizando um pouco melhor a nossa cabeça, organizando um pouco melhor as ideias que nós tivemos antes de sair de férias, colocando um pouco as coisas no lugar. Então acho que a gente amplia bastante e fica um ano muito mais rico, né? Com um aprendizado muito melhor e a gente tem uma perspectiva bem melhor desse retorno das férias, né? As empresas, elas precisam também ficar atentas em relação a isso, porque acaba que essa cultura da alta performance, né, ela é passada ali pela gestão, pela liderança, e isso faz com que os profissionais, eles se sintam culpados, né? Até com medo, realmente, assim, pensando um pouco na relevância do trabalho, com medo da substituição, né? Então, o líder e a empresa, ele tem o papel de equilibrar bem essa pauta em relação às férias. Não é luxo, é uma necessidade, né? E o líder precisa estar atento, observando isso. O próprio profissional precisa estar atento, se percebendo também. Porque o resultado, quando isso não é bem equilibrado, a gente percebe aí, é um resultado de esgotamento físico, emocional, burnout e outras mais tantas. Estresse, ansiedade. E, na verdade, isso tudo não combina com produtividade. Então, acaba que é uma cultura que, no final das contas, gera uma sobrecarga no profissional e ele não vai entregar, ou vai entregar de uma maneira muito cúmplice, que também não é o objetivo. O trabalho precisa ser prazeroso também. Tem dois pontos aí que você falou que a gente precisa destacar. Primeiro, a importância das experiências extra-trabalho e do conhecimento do entorno, que é para além do conhecimento técnico, de como que isso é rico para a nossa jornada como profissional. Então, se você viaja para um lugar diferente, ou se você no seu período de descanso se aventura um hobby que você nunca fez, inicia a prática de um esporte, adota uma rotina mais saudável, ou inventa de assistir filmes que você nunca assistiu, você começa a trazer para a sua forma de pensar elementos incomuns. E isso estimula o seu pensamento, a expansão, né? Então esse é um ponto importante. O outro ponto importante para gestores e líderes é essa atenção a esse comportamento desse time para entender sinais de esgotamento. Quais são esses sinais que a gente pode observar? Irritabilidade, um excesso de falta de concentração, agressividade, né? Uma gestão, uma eminência de conflitos permanente. Então, assim, o gestor, ele precisa... Falta de entrega, às vezes, Falta de entrega, né? Presenteísmo, ou seja, ficar ali só presente no ambiente de trabalho para cumprir o cara crachá, mas sem as entregas, né? Sem produtividade. Então, assim... Reduz o nível de contribuição nas reuniões, né? Então, eu acho apatia, né? Então, Exato. assim, é muito importante o gestor, de uma forma geral, e os colegas de trabalho também, entenderem os sinais das pessoas com as quais trabalham e os nossos próprios sinais para falar assim, bom, eu preciso dar uma pausa. E essa pausa, ela não pode vir atrelada de uma culpabilização, né? Uma vez eu trabalhei há muitos anos atrás com um chefe que na semana de férias eu recebi um e-mail com uma lista de tarefas que eu não ia dar conta. Era como se fosse uma pré-punição ao meu descanso, que era meu direito, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado
sobre qual é o nosso comportamento pré-férias dos nossos colaboradores. Né? E isso acaba engatando aqui na nossa próxima pergunta, que é por que essa questão da culpa surge quando estamos descansando do trabalho? Porque é o que vem aí junto, né, com as férias, né? Tem muito a ver com merecimento, né? Se a gente em algum momento acha que a gente não merece aquilo, que aquilo não é legítimo, que não é justo, e aí a gente precisa mergulhar internamente e entender se essa culpa ela não está atrelada a uma falta de entrega anterior mesmo, porque às vezes está. Exato. E aí a gente precisa corrigir isso. Ou se essa culpa é porque você, na sua vida, a resume ao trabalho. Uhum. E o mercado de trabalho hoje, a gente fala muito isso, né? Ele quer trabalhar com pessoas que sejam interessantes. Pessoas que sejam interessantes do ponto de vista total, né? Pessoas que tenham a contribuir, que tenham um repertório, que seja bom de tomar um café e conversar, pessoas que falem para além do dia a dia do trabalho. E a gente só consegue isso quando a gente consegue levantar a cabeça do aquário e olhar para fora. Né? E acho que a culpa ela também está bastante vinculada a essa própria cultura da produtividade, né? Para eu ser um profissional assim, perfeito, atender as necessidades da empresa, eu preciso estar 100% do tempo produzindo, né? Muito voltada para os entregáveis, né? E quando eu estou de férias, eu paro de entregar, eu tenho uma sensação de que eu não estou ali contribuindo para o ambiente da empresa e isso gera, além de uma culpa, às vezes até uma insegurança em relação à minha posição, a expor um pouco o meu trabalho, a expor um pouco a minha equipe, e a gente percebe muito isso acontecendo, né? Ao passo que a gente sabe que o descanso, ele também é parte essencial para que a entrega ela possa acontecer. Sim, claro. Né? Porque depois desse descanso, dessas férias, desse processo aí de que vem com isso tudo, com a criatividade, com ampliar os horizontes, conhecer novas culturas, né? Falar e conversar com pessoas que habitualmente você não tem contato, ler livros diferentes, né? Então isso tudo traz uma contribuição muito grande para que você retorne, inclusive, com uma entrega muito superior àquela que você saiu, né? E a boa notícia é que essas gerações que estão entrando no mercado de trabalho, elas priorizam muito a qualidade de vida. E quando a gente fala sobre descanso, a gente não fala só sobre férias. A gente fala sobre um bom final de semana, sobre uma boa emenda de feriado ou sobre organizar o seu dia para que você possa fazer outras coisas também. Então, o conceito do descanso ele precisa ser trazido para dentro da jornada do trabalho porque ele precisa ter um lugar de destaque e esse lugar ele é muito merecido. E ele precisa ser criado por cada uma das pessoas, né? Eu até peguei um artigo falando a respeito disso, de uma palavra que está na moda agora, que chama Work-Life Harmony, né? Essa harmonia que está na ascensão agora dessa nova geração. Nem sei se eu pronunciei certo, é assim? Work-Life Harmony. Harmony. É harmonia exato. Na vida do trabalho, né? Exato, que é uma tendência, né? É uma tendência das novas gerações que busca esse equilíbrio, uma palavra bonita, mas é nada mais do que esse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, né? Que é um pouco disso que você falou aí, né, Raquel? Sim. De você também equilibrar a sua vida pós 18 horas, pós 17 horas, de você estar também ali dentro do seu trabalho de uma maneira, assim, feliz, atendendo às suas expectativas, atendendo às suas necessidades, apesar dos desafios, desafetos e conflitos que acabam existindo dentro do ambiente de trabalho. Porque não é bonito mais a gente escutar de uma pessoa, ela falar que ela mora naquela empresa. Não soa muito bem mais quando o telefone de alguém toca pedindo uma tarefa no dia 24 de dezembro, às 6 horas da tarde. Já foi uma época que isso tudo era muito exaltado. A gente já viveu isso, né? Isso credenciava e diferenciava, inclusive, um bom profissional de um profissional ainda em processo de amadurecimento, né? E hoje isso tá completamente diferente, né? Pelo contrário, né? O bonito é o contrário. O bonito é você se organizar, é você ter o equilíbrio, é você, né? Inclusive, enquanto líder, saber orientar a sua equipe para que também tenha equilíbrio em relação ao trabalho. Sim. Porque, de fato, essa cobrança extrema, né, da disponibilidade 24/7, tudo mais que exige essa disponibilidade para além do trabalho, ela vem a reboque aí com um resultado muito negativo para a empresa. Taxas altas de turnover, baixa retenção da empresa, baixa atratividade da marca empregadora, porque hoje, né, os profissionais eles estão atentos a
a fama, a todo o contexto que a marca empregadora transmite para o mercado. Então isso traz a reboque aí alguns problemas de gestão de pessoas. Saúde mental, né? Exato. Alguns problemas de gestão de pessoas com a retenção, com o engajamento desses colaboradores, né? Para que de fato a produtividade, o resultado aconteça e prevaleça, sim, né? Sim. E aí, pra gente poder, caminhando pro nosso final, assim, é como que a gente equilibraria esses dois mundos. Existe, por exemplo, uma receitinha de bolo pra gente que vai sair de férias amanhã, né? De como, que a gente vai fazer pra descansar, como que a gente vai tentar e conseguir ser bem sucedida para que a gente volte no final das férias de maneira mais criativa, pronta para trabalhar o tanto que precisar trabalhar, porque às vezes há uma exigência de exceder as horas e é isso mesmo, né? Esse equilíbrio é saber que às vezes o excesso ele vai acontecer e que essa compensação vai acontecer, Exato. Né? Qual que é o que você está levando na sua mala para você sair de férias? Eu acho que o principal é a gente entender que férias não é um luxo, é uma necessidade, esses períodos de descanso, né? A gente está aqui falando de férias, mas como você bem colocou, né? Nós estamos falando de um equilíbrio de modo geral, Sim. né? O final de semana, o pós-horário de trabalho, né? Que isso tudo não é um luxo, é uma necessidade do ser humano. Então eu acho que a gente precisa cada vez mais buscar uma cultura de realmente criar uma organização para se desconectar de verdade, para conseguir ali organizar a sua mente, liberar espaço ali no seu HD, até para você aproveitar a oportunidade de uma viagem, de uma conexão, porque senão você fica ali o tempo inteiro ao redor do seu trabalho e não permite nem novas conexões e nem novos aprendizados ali daquela viagem, daquela nova experiência, né? E acho que essa cultura, ela vai para além, né? Nós profissionais temos esse exercício, precisamos ter esse exercício de desconexão, mas o próprio líder e a empresa também precisa criar uma cultura que estabeleça cada vez mais e fortaleça ainda mais essa importância da pausa, a importância da pausa para a criatividade, para a questão da saúde física e emocional do profissional, para o resultado da empresa. Respeito, então, né? Exato. Então tem toda uma situação que eu acho que existe uma ponte importante para o profissional criar essa desconexão, mas acho também que a empresa e o líder ele tem um papel ali de criar essa cultura que incentive, que estimule, que organize isso muito bem, para que o profissional ele possa sair também num conforto, numa tranquilidade e com segurança, né? Sim. De que o papel dele foi bem entregue até ali e que depois a gente vai reorganizar esse cenário pós-férias, assim. Na minha mala, eu gosto de levar um pouco de tudo, assim, né? Eu sou mãe, o Pedro tem 8 anos, então eu aproveito esse momento para me conectar com ele, então eu gosto de praticar esportes, né? Na praia com ele, levo livros, assim, às vezes mais de um, inclusive, às vezes eu não finalizo, né, um grande livro na viagem, mas eu leio capítulos de um, de outro, capítulos que me interessam, coisas que eu tô querendo assim ampliar meu repertório. Aproveito muito assim para escolher bons restaurantes, para conhecer novas culturas, conversar. Eu gosto muito de papear na praia, papear no hotel. Então eu acho que é ampliar os nossos horizontes, criar novas conexões e tentar voltar, né, livre, leve, para a construção de um ano seguinte muito produtivo e de fato de muito resultado, porque isso também faz parte do trabalho. Claro, até para a gente poder tirar férias, né? Exato. Então a gente precisa justificar esse descanso e esse merecimento com bons resultados de trabalho, né? Exato. Deixa eu pensar, na minha mala eu quero levar um livro que não seja técnico, então eu estou aqui com alguns títulos para escolher. Tem um assim? Eu tô pensando assim, um romance, uma coisa Legal. Assim, um livro fácil, bobo de ler. Gostoso, assim, né? Um livro bom que chame atenção, que não tenha nada a ver com o trabalho, né? Porque geralmente o que a gente lê ao longo do ano é livro de trabalho. Essas férias que eu tiro umas férias com familhão, né? Então vai uma galera, família, então sentar com os tios e escutar aqueles casos antigos e morrer de rir. E é um negócio mais descomplicado. Então, assim, vou levar meu tênis para eu fazer minhas corridinhas lá e vou me jogar no nada. Então, assim, eu acho que é muito importante isso, assim. E espero voltar aí reconectada e com um pote cheio de amor e energia que a família traz, né? Pra gente poder devolver isso no trabalho. Porque se a gente pensa que o trabalho é um ato de amor, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de se reenergizar, a gente está sendo mais amoroso com o nosso trabalho.
E aí as coisas elas ficam mais fáceis. Aí a gente, ao invés de trabalhar duro, a gente se diverte. E essa é a diferença. Fica, né, mais gostoso, né? Fica. E você falou uma coisa legal aí, vários nadas, né? Vários nadas. Isso é muito bom, assim. Eu gosto das férias descomplicada nesse sentido de não ter horário para acordar, tomar um bom café da manhã com calma, gastar um pouco mais de tempo ali em alguma coisa, né? Que você tá fazendo e que tá sendo gostoso, tá sendo bom. Então eu acho que é livre mesmo. Sem assim, agenda. Exato, que é fundamental para que a gente possa Isso aí. resgatar uma nova energia aí pro ano, né? E a gente espera que você, que está saindo de férias, também consiga fazer vários nadas. Se você vai ler algum livro que não seja técnico, deixa aí nos seus comentários a dica desse livro. O que vocês estão lendo, o que vocês estão fazendo, por onde vocês estão caminhando e o que significa tirar férias. E vamos deixar a culpa fora da mala para a gente poder se divertir e descansar, não é isso? É isso. Acho que o recado gente, é desconectar de verdade. Eu sei que é difícil para mim, é difícil para você, claro que é. Mas a gente vai caminhando, a gente vai buscando esse equilíbrio e é isso, aproveitar as férias, aproveitar o final de semana, aproveitar o pós-horário de trabalho, pra gente se conectar com pessoas que a gente ama de verdade, que é o que você falou, né? Dá tempo pra nossa família e aí a gente vai buscando uma vida bem equilibrada. É um exercício, não tem uma receita de bolo, né, Raquel? Quem nos dera, mas tem alguns passos que a gente pode seguir. Eu acho que é um aprendizado que a gente mesmo vai se observando e vai construindo cada vez, né? Vai elevando ali um pouquinho, vai melhorando e vai se tornando, inclusive, pessoas melhores, né? E prósperas. Então, vale a tentativa. Vale. Colecionar experiências. Acho que essa que vai ser a grande... Vamos deixar um dever de casa? Não sei se. Vamos. Aqui é descomplicado, então não tem dever de casa, né? RH gosta disso, né? Mas dever acho de assim, casa. Tenta e conta pra gente a experiência. Verdade. E comenta aqui depois. Tá? Obrigada por estarem na nossa sala. Até o nosso próximo episódio. Espero que vocês possam descansar. E se puder descansar escutando a gente nas férias, vai ser ótimo. Escuta, gente. Clica aí e escuta. Escuta, comenta, compartilha. Porque a gente também quer abrir aqui esse espaço para receber outros convidados e quem sabe pode ser você que está aí do outro lado. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Boas férias, nós estamos de férias. Tchau, tchau.